Boa noite a todos, estamos iniciando aqui mais uma live da Via Gold Seguros. Estamos seguindo aí com o nosso projeto de trazer conteúdo para o corretor de seguros. Então hoje vamos fazer a nossa quarta live aí, e para facilitar o entendimento do corretor de seguro quando se fala de seguro de transporte de carga, tá? Então você que é corretor e gostaria de preparar o seu negócio para 2022, fica aqui com a gente que vai estar bem interessante, temos convidados bem especiais hoje. Eu só vou adicionar eles aqui na conversa, vamos esperar uns 2 ou 3 minutinhos aí e logo eles já estarão conosco. Boa Oi, noite. Oi Alexandre, boa noite, tudo bem? Bem, Bem-vindo. obrigado. Só esperando aqui o Elias entrar também e Sem aí a problema. gente inicia. Olá, muito boa noite. Boa Boa noite, noite. Elias, tudo Tudo bem? bem, Alexandre? Tudo bem, Elias? Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, a mais uma live da Via Gold. Como eu comentei anteriormente, aí é um projeto da nossa assessoria aqui de seguros para trazer conteúdo para o corretor de seguros. Quando falamos de seguro de transporte, né? Normalmente é um bicho de 7 cabeças aí, para muito corretor que não atua no segmento. Então, o nosso objetivo aí é facilitar o entendimento dos corretores nesse assunto. Então, hoje temos convidados muito especiais aí. Elias, que todo mundo já conhece das lives anteriores, da Changes Consultoria, nos ajuda no dia a dia aí todos os nossos trabalhos. E hoje também temos a participação do Alexandre Leal Rodrigues, da seguradora HDI, nosso grande parceiro de negócio aí no seguro de transporte. Vou passar rapidinho uma agenda aqui do resumo do que a gente vai falar hoje e aí a gente continua, passa a palavra aí para o pessoal. Então, o nosso resumo hoje, vamos falar dos números do segmento de transporte e posicionamento da seguradora HDI. Vamos falar também do comportamento e crescimento do seguro de transporte nos últimos anos, as expectativas para o segmento e o que o corretor pode esperar para o ano de 2022, os desafios para o corretor na comercialização deste ramo e também como o corretor pode aproveitar aí as oportunidades no seguro de transporte. Então vamos iniciar as perguntas e passo a palavra aí para o nosso consultor Elias. Bom, antes de tudo, boa noite aí o pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Alexandre. Agradecer aí a todos, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta para o Alexandre aí, para que a nossa audiência, né, conheça um pouquinho mais do Alexandre. Queria que você contasse um pouco para o pessoal, Alexandre, um pouco da sua trajetória profissional, há quanto tempo você está no mercado, quanto tempo você participa aí do time da HDI, ok? Pode contar um pouquinho para a Ok, gente? legal. Boa noite, agradeço o convite de estar participando aqui. O seguro de transporte é um bicho de sete cabeças. Para quem não conhece, sim, ele é um bicho de sete cabeças. Mas depois que você conhece, ele é uma coisa muito legal, bem dinâmica. Tem sempre uma novidade a apresentar para o corretor, para a seguradora e para o próprio segurado. Bom, eu sou formado em ciências atuariais. Estou no mercado há mais de 30 anos. Sempre a minha base de seguros foi transporte, mas também tenho conhecimento de property, de RC, de ambiental, de seguro rural, né, das máquinas e equipamentos, e habitacional. Bom, na HD Seguros, eu estou desde 2003, né, eu fui convidado para assumir um desafio na área de demais ramos. O desafio foi cumprido, né, no que foi me solicitado, e hoje eu estou administrando a carteira de transporte, né, todos os produtos de transporte, rural e ambiental. Basicamente é essa a minha trajetória. Eu estou Legal, há 19 anos na HD Seguros. legal. Bastante tempo mesmo já no mercado, né, de Sim, conhecimento.
Eu escuto bastante falar, como eu sou de outra geração, né? A gente escuta bastante falar que antigamente era tudo mais manual, né? Apólices eram tudo ainda físicas, então tinha que mandar para a sucursal, receber na corretora. Era uma papelada. Isso. Graças à tecnologia, agora a gente consegue aí agilizar o processo e fechar o negócio com muito mais velocidade, né? Você e a sua geração chegou na época de tudo eletrônico, né? Nós era Exatamente. na base da maquininha lá de rodar lá para fazer o cálculo, de datilografia, carbono e etc. Sim, a gente pegou a parte boa do seguro já, Da né? coisa. Exatamente. Verdade. Alexandre, eu queria te perguntar, nesse sentido, a gente sabe que diversos ramos validam o apetite de risco de uma seguradora no seguro de transporte, né? Então, Sim. eu queria entender, assim, do posicionamento da HDI, da companhia nesse ramo de seguro, onde a companhia se posiciona? Por tipo de Olha, mercadoria, por região, por limites? a HD Seguros, ela, desde quando eu entrei, né, ela vende seguro de transporte, tá? Mas ela concentrou mais a venda do seguro de transporte na região sul, né, os 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Deu uma consolidação lá. E nós, a partir de 2017, a companhia iniciou a diversificação dos produtos da companhia, né? Não ficou só no automóvel. Então nós começamos a São Paulo capital, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então são áreas que a gente iniciou em 2017, está em desenvolvimento ainda, não está consolidado ainda, mas estamos já investindo lá. Nosso crescimento em 2021 foi na ordem de 43%, 44% em relação a 2020, né? Assim, aquelas mercadorias que dão dor de cabeça das específicas, né? As mercadorias que a maioria das seguradoras tem como específicas, aquelas que não nos interessam assim de uma forma, vamos lá, logicamente tudo depende de uma análise do risco. É tipo carne, qualquer tipo de carne, né? Inclusive peixe, frango, aço, tem que tomar muito cuidado com aço, cobre, mobilidênio, que mais? Pneus. Então, se você tem carregamento quase 100% dessa mercadoria, é um risco que realmente não que não seja interessante. Ele só passa a ser interessante se houver uma dedicação entre corretor segurado e seguradora, né? De forma a colocar um gerenciamento de risco adequado a cada uma dessas mercadorias. Ou seja, na maioria das mercadorias específicas, você tem que colocar um gerenciamento adequado, principalmente naquelas que realmente você tem um toque de essa com certeza vai acabar acontecendo um roubo. Né? Basicamente isso. Perfeito. Perfeito. Alexandre, bom, estava te ouvindo aí, né, você se apresentando, são 30 anos aí de experiência, né, e em diversos segmentos, diversos ramos. Sim. Agora, especificamente em relação ao transporte, como é que tu vê aí a evolução do seguro de transporte, o histórico, e principalmente a questão aí do comportamento nos últimos anos? Houve crescimento? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa evolução, sobre esse histórico aí para a gente. Bom, o transporte nesse período todo teve altos e baixos, né? Eu diria para você que nos últimos anos, de 2018 para cá, houve um crescimento mais ou menos da ordem de 5%, né, no prêmio, mas também ocorreu, a sensibilidade não ficou tão elevada nos últimos anos. Né? Em 2018, mais ou menos, ficou em 48%, 2009, 46%, 2020 já subiu um pouquinho, foi para 54%. 2021 até o mês 10 estava em 47%, mas eu não sei o quanto vai fechar agora, depois que a SUSEP publicar mês de novembro e dezembro, em que patamar vai ficar. Acredito que deva ficar próximo a 50%, um pouquinho a mais que 50%. Mas o mercado está muito competitivo, tanto com relação às seguradoras e corretores, né? Isso demonstra que está aquecido. Perfeito, ok. Sim.
Você comentou, Alexandre, que 2018, 48%, 19, 54% e 21... 46. Ah, tá, 46, 46. 19, Isso. 54 em 2020. Tá, entendi. Tem uma oscilação, mas ela não é uma oscilação muito brusca. O que a gente vê mais, o maior receio que a gente tem assim é que, ao contrário da sinistralidade, as taxas elas vão no sentido contrário, né? Elas estão cada vez mais baixas no mercado e a sinistralidade, Infelizmente, sim. E a sinistralidade, por mais que ela oscile um pouco para cima e para baixo, ela nunca vai cair muito, né? E como as taxas caem muito, acaba não. que o resultado final da carteira pode prejudicar daqui para frente. Esse é o grande problema, né? Por a resultado de transporte no mercado, né? No mercado como um todo, ele está, vamos dizer assim, light, né? As seguradoras e corretores reduziram muito as taxas, né? Então hoje você tem taxas na ordem de 0,0000 alguma coisa, né? Sendo Verdade. que o prêmio desce, mas o sinistro ele nunca vai descer. Ou ele vai se estabilizar ou ele vai subir. Descer é muito difícil, né? São muitos fatores que envolvem a sinistralidade do transporte. Então, Sim. as seguradoras, infelizmente, estão reduzindo muito as taxas. O pior de tudo é que, para você voltar ela aos padrões anteriores, é muito mais complicado. Sim, exatamente. Uma vez que desce, dificilmente volta, né, ao padrão. É É, difícil. É a difícil. gente... Pode falar. Não, não, ia só comentar que a gente vê também, além de taxas, sublimites muito elevados, né? Só pro pessoal entender que Uhum. sublimite é o valor no qual os transportadores podem carregar uma mercadoria sem rastreamento, né? A gente vê É, sublimites muito altos e taxas muito baixas, né? Outra coisa que vai em linha não proporcional, né? esse é outro problema. Então, as taxas estão baixando e estão elevando os sublimites das mercadorias específicas. Isso vai trazer o quê? Mais sinistro. Porque acontece? Com os limites, hoje tem seguradoras com sublimite de 400 mil para as mercadorias específicas. Eu acho um risco muito grande, É altíssimo. né? Inclusive, a gente está tomando cuidado com esses sublimites, porque é onde ocorre o sinistro. Por que onde ocorre o sinistro? Porque é a faixa onde você não tem nenhum gerenciamento de risco, a não ser o cadastro motorista, né? Tem algumas variáveis, mas geralmente é cadastro de motorista, e é onde você tem já chamam de puxadinha, né? Onde o embarcador sabe que nesse limite não tem gerenciamento de risco, então ele reduz o valor das suas mercadorias de transporte e, e acaba ocorrendo o quê? Mais embarques nesta Sim, faixa. Então o transportador corre mais com o veículo para fazer a entrega, para poder atender o embarcador. Com isso, o que acontece? Você tem um aumento da sinistralidade do acidente e roubo dependendo da mercadoria. Então, quer dizer, não é uma dose salutar as seguradoras estarem abaixando o custo e elevando o sublimite de responsabilidade. Eu digo sim. isso porque nós, neste período de 2021, nós tivemos muitos sinistros nessa faixa, não chega nem a 400 mil, tá? Até 200 mil, você tem uma quantidade de sinistro bem grande. Sim, cada vez mais a gente vê o papel importante do corretor de auxiliar o transportador e o embarcador, né? Nesse sentido, né? É Do porque risco que ele corre. o que acontece? Vai aumentar a sensibilidade dele, aí a seguradora vai fazer o quê? Vai lá e vai ajustar GR, a taxa vai depender muito da negociação, vai mexer na franquia, então vai acabar pesando no bolso dele. Ele tem outras seguradoras no mercado, para sim, ele vai ter, mas de qualquer forma ele vai ter o mesmo problema na outra seguradora. Vai chegar na renovação, a seguradora vai querer ajustar a taxa, mexer na franquia e no GR. Então, quer dizer, é um círculo vicioso. Sim. Ele tem como escolher, tá? Mas de qualquer forma ele sempre vai ser prejudicado na análise das seguradoras. Porque a seguradora fala, este ano vai ser minha, então não me preocupo com a sinistralidade dele do ano passado. Mas vai ocorrer de novo, uma Sim. hora, mais cedo ou mais tarde. Alexandre, eu queria te perguntar nesse sentido justamente, assim, com base na tua experiência, tá? A gente viu que 2021 foi um ano de taxas muito baixas sobre limite alto. Então, quais são as expectativas para esse ano de agora, de 2022? E o que o corretor de seguro pode esperar no seguro de transporte nesse ano em relação a essas questões de taxa sobre limite e competitividade? Olha só, é difícil dizer, né? Porque ainda você não tem o resultado global do mercado.
Mas eu acredito que as taxas devam permanecer ainda nesse patamar. Talvez elas se estabilizem agora, né? Não desçam muito mais. E as seguradoras vão se preocupar aonde mais? É no GR. No sublimite, aquelas que tiveram problemas com o sublimite, com certeza vão repensar e ajustar eles. Entendeu? GR tem novas opções surgindo aí, né? Depende da mercadoria, do valor da mercadoria. Pode ser solicitado a utilização de drones para fazer todo o acompanhamento, alguns outros sistemas de bloqueio do veículo, tanto da carreta quanto o do cavalo. Então tem várias possibilidades aí no mercado, né? Logicamente, o corretor vai ter toda uma negociação com as seguradoras, mas ele tem que sempre tomar cuidado em tentar com que o segurado se sinta confortável em ter um resultado, né, que seja viável para a seguradora, para ele e para o corretor. Então, deve haver alguma estabilização em termos de taxa e no PGR franquia isso pode ser mexido para cima ou para baixo, vai depender muito da sinceridade. Então, vai depender muito da negociação entre as partes. Alexandre, com base aí na sua experiência, né, tu falou bastante no cenário, né, que o corretor de seguros que quer atuar no seguro de transporte, na tua visão, ele pode esperar aí em relação a potencial de mercado e a própria concorrência nesse ramo? Como é que tu vê especificamente o papel do corretor nisso, a posição, melhor dizendo, do corretor diante de todo esse cenário aí que tu mencionou? Dá para ser otimista? Tem muito concorrente? Tem espaço ainda? Queria que tu comentasse um pouquinho, com base na sua experiência, sobre isso. Eu acredito que espaço, sim, espaço sempre tem, né? O corretor pode, e tem acontecido muito disso, né? Os corretores têm entrado em alguns nichos de transportadores que transportam mercadorias que talvez não seja o métier do corretor, né? Então ele entra naquele segurado que está no transporte de aço, né? Mas para esse tipo de mercadoria tem que tomar muito cuidado com o limite e com os transportadores que carregam, né? A concorrência entre corretores tem aumentado, né? A gente tem percebido muito disso. Corretores, você tem os corretores especialistas, você tem aqueles corretores que começam a montar alguma coisa com outros corretores que não são especialistas para poder aumentar a carteira, mas nessa hora tem que tomar muito cuidado, né? Porque aquilo que está sendo trazido para a sua carteira tem que analisar como é composta essa transportadora, quais são os riscos, quais são as mercadorias, para que ele não seja prejudicado na hora que ele compõe essa carteira nova que ele está fazendo, né? Eu sei que tem corretores que criam uma outra corretora de forma a agregar esses pequenos corretores que não têm afinidade, mas tem lá uma ou duas contas que eles não conseguem colocar. Então, eles acabam trazendo e é aí que pode ocorrer o problema, né? Então, ele está começando uma carteira e na hora que começa os sinistros, ele não tem, assim, contas para repor, para poder equilibrar a balança na seguradora. Não tem venda na mesma proporção que o sinistro para equilibrar ou suprir isso, né? Isso, é verdade. Então, o que acaba atrapalhando, né? É o sublimite, né? Ele vai trazer para trazer um segurado novo para dentro da corretora, aí o que o corretor vai fazer? Vou ver na taxa, vou reduzir taxa, vou aumentar sublimite, mas tudo isso tem a contrapartida depois, porque aí vem o sinistro, né? A carteira dele não vai ficar boa, então tudo aquilo que promoveu com a seguradora de tentar fazer uma coisa acaba caindo por terra. E aí a seguradora fica naquela situação difícil, o que eu vou fazer agora? Corretor, você tem como nos ajudar? O corretor fala, olha, não tem. Então, tem que tomar muito cuidado nessa hora que você vai estar agregando novos segurados, novos clientes para dentro da sua carteira. Porque a carteira o Brasil, logicamente, ele vive na rodovia, né?
nós temos a maior carteira do seguro de transporte Sim. é o rodoviário. Uhum. Então, de qualquer forma, e transportador. Então, tem que tomar muito cuidado nesse tipo de seguros novos e migrações. Tu comentou aí, Alexandre, muito destes aspectos técnicos, né, que são essenciais aí para o segmento, que são essenciais para o corretor efetivamente fazer um trabalho bem feito, né, e ter o suporte Sim. da companhia por consequência, né. Mas, e assim, dentro de tudo isso, na tua visão, né, como é na área de transporte, como é que o corretor pode se diferenciar da concorrência, né? Até porque, como tu ressaltou aí, muitas vezes existem alguns aventureiros, alguns corretores que entram sem experiência ou sem suporte, né? O problema não é a Sim. experiência, sim, o suporte, a retaguarda. Como é que você, na tua visão, para o transporte, como é que o corretor pode se diferenciar aí dos outros demais? Bom, eu acho que o corretor pode se diferenciar numa prestação de serviços ao cliente dele, né, o segurado, com, sei lá, apresentar alguma empresa, alguma parceria com empresas que fazem cursos, né, de direção defensiva, cursos para que o motorista tome cuidado com certas locais onde ocorre o evento, onde aquela transportadora já teve o evento. Internamente também dá um curso interno, né, para as pessoas que estão voltadas ao transporte das mercadorias. Também identificar na apólice que o segurado tenha hoje quais são as condições e o que você pode melhorar nessas condições. Não digo em sublimite, em taxas. Além disso, você tem outras coisas que você pode analisar dentro da apólice dele e de acordo com o que ele transporta, do volume que ele transporta, que pode melhorar as coberturas da apólice dele, tipo incêndio em armazéns, locais de pernoite, paradas, né, uma agenciadora de risco que seja ideal, né, se a agenciadora de risco que hoje ele tem está de acordo, funciona direitinho, entendeu? Então, são prestações de serviço não só voltada ao seguro, mas em análise das condições da apólice, de como ela está e como você pode melhorar ela, entendeu? Se realmente ele precisa, por exemplo, eu tenho visto apólices que colocam todas as coberturas, mas na realidade o segurado precisa de todas essas coberturas, entendeu? Isso vai estar mexendo em taxa, não está mexendo em taxa, então tem que analisar esses fatores, né? Se todas aquelas coberturas que estão na apólice dele realmente são necessárias para ele. Tá, então assim, pelo que tu falou, na tua visão, aquela postura de eu ir por uma prospecção, por um negócio, por um cliente, pensando única e exclusivamente em abaixar a taxa, na tua visão, não é isso que vai fazer o corretor se diferenciar dos demais. Olha só, a taxa hoje é um diferencial que ele acaba conquistando, tá? Mas ele se apega mais à redução de taxa e franquia, isso aumento de sublimite, para poder trazer o segurado. E acaba esquecendo os outros detalhes que você tem, que você pode analisar dentro da apólice que o segurado possui hoje. Eu entendo assim, pelo teu parecer, mais do que nunca, né, se faz necessário que o corretor faça efetivamente um trabalho consultivo e seja Sim. especializado no segmento, né, em tudo que envolve a empresa, o negócio do cliente, não é verdade? Isso. Principalmente quando um transportador ele entra num nicho de mercadorias que não é o métier dele, né? Então ele tem que dar todo o apoio para esse transportador com relação a essa nova mercadoria, porque às vezes está entrando numa mercadoria que ele não conhece como é que funciona a loja. Sim. Ele vai saber que tem transportador, conversa com outras transportadoras a respeito, mas de qualquer forma é um novo nicho na atividade dele que pode trazer problemas, tá? Nós tivemos já, não só na HDI, como em outras seguradoras, transportadores que entraram, vou entrar no nicho novo. Ele entrou, durou um mês, ele saiu fora, porque ocorreu um sinistro e ele não conseguia
resolver o problema. Então, tem que tomar muito cuidado quando ele entra no novo nicho, para saber todos os problemas, tem que ser analisado direitinho e saber se dentro das condições da posse estão de acordo com esse novo nicho. Perfeito. Ok. Perfeito. Em resumo, então, sobre essa questão do corretor, é que esse papel consultivo é feito um diagnóstico do risco, uma análise do risco, então a gente consegue analisar, não é só vender uma pólice, né? É a gente oferecer soluções para que ele consiga transferir o risco para um terceiro, né? Que no caso é a seguradora. Então acho que esse é o papel do corretor muito importante no momento. A gente comentou de diversos desafios agora do corretor no momento de fechar um seguro de transporte efetivamente, né? Como limites, cobertura, será que as coberturas ele precisa, não precisa? Vou aproveitar a brecha aqui para os corretores que estão nos assistindo, que todo esse processo, desde análise do risco, gerenciamento de risco para apólices de roubo, as necessidades adequadas, né, o tipo de cobertura, região que transporta as mercadorias, cada tipo de mercadoria transportada, a nossa assessoria Via Gold, a gente consegue fazer um trabalho assim consultivo junto com os corretores, mesmo que eles tenham pouca atuação ou nem atuem nesse ramo, né? Então a gente consegue oferecer um serviço bastante interessante aí e inclusive para os corretores que estão nos assistindo e quiserem uma consultoria durante a semana, é só nos chamar aqui no Instagram e depois a gente consegue fazer uma reuniãozinha aí para trocar uma ideia e para facilitar o entendimento de seguro de transporte. Outro ponto importante que vocês comentaram foi a questão da direção defensiva, né, dos transportadores. Nesse ponto a gente também tem parceria com a Escola Domínio, né, um instituto de capacitação profissional para motorista, que é justamente para treinar os motoristas, tanto frota quanto terceiros contratados, no risco de acidente, né? Que a gente vê que além dos roubos tem acontecido muito acidente, muito em decorrência das nossas estradas no Brasil, né? Que não são daquelas melhores, principalmente na região ali mais para cima do Brasil. Nesse sentido, Alexandre, ainda pensando na atuação do corretor, tá? Como tu vê a questão da concorrência? Claro que a gente comentou sobre esse trabalho de consultivo, né? Só que a gente vê ainda assim muitas corretoras vindo com taxas muito agressivas e não só taxas, em geral, coberturas diferenciadas, às vezes reduzindo a comissão lá embaixo só para levar o negócio. Então a gente queria entender que, na tua visão, como que tu vê a questão da concorrência no ramo? Dessa estratégia diante da concorrência, né? Isso. Sim. Isso tem ocorrido bastante, né? O corretor, para ganhar conta, tem reduzido mais a comissão dele, de forma que ele consiga reduzir a taxa na seguradora, né, em função da comissão, e acaba trazendo ou não o cliente. É uma situação que não tem como você fugir, porque a comissão é livre, né? Ele pode ser para cima ou para baixo. As seguradoras vão analisar, né, esse percentual, assim como os demais ramos, né? Os demais ramos ele pode escolher a comissão, né, para cima ou para baixo. Logicamente tem um limite mínimo que é permitido da comissão e o máximo também. Então é uma situação nova que estão sendo vivida pelos corretores, pelas seguradoras, e é uma forma de vocês de aumento na concorrência, né? Como o Henrique falou, com relação à parte de consultoria, em termos de dar cursos, né, para os motoristas, quando você tem um motorista que é funcionário, você tem uma facilidade maior. Quando você tem um agregado, você até tem uma facilidade. Agora, com aquele que é o terceiro, que faz eventual, né, um autônomo, até mesmo aquele motorista que ele não é o proprietário do veículo, né, mas está dirigindo o carro de um motorista autônomo, é muito mais difícil, né? Então você tem que ter toda uma estratégia para poder fazer todo o treinamento para esses motoristas, que são aqueles que, em grande maioria, você tem a incidência de sinistro. A concorrência dos corretores ela é bem hoje em dia está bem concorrida, né? Tem muito mais essas trocas, né, de segurados entre corretores em função de taxa, em função de GR, em função de franquia. Eu acredito que as seguradoras devam estar se preparando para poder tentar melhorar todo esse processo interno, né, para poder ter um resultado melhor, né, nessas contas.
E diz uma coisa, Alexandre, diante desse contexto todo que a gente está falando aí, né, diante de todos esses desafios e tudo mais, como é que tu enxerga aí as oportunidades do setor para os corretores? Como é que tu vê essa questão, na tua percepção e na tua experiência, no nosso mercado atual? Existem oportunidades? A coisa está se fechando muito? Queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Eu acho que oportunidade sempre tem, né? Se fechando, eu acredito que não. As oportunidades vão aparecendo e cada corretor vai ter que pegar ela e tentar auxiliar ao máximo, né, o segurado para que essa oportunidade vire algo concreto. Que eu poderia dizer mais? Tem que o corretor vai ter que dar uma boa garimpada, né, naquele nicho que ele pretende e gostaria de trabalhar, né, e sempre intensificar nessa atividade e não em outras que ele talvez não tenha experiência. Que é o transportador, ele está sempre mudando a sua trajetória em termos de mercadorias, mas desde que ela não fuja daquele métier normal dele. Perfeito. A gente ouve muito falar, né, Alexandre, no segmento dos seguros aí, nos diversos ramos, né? Tá ficando saturado, tem muita gente, tem muita concorrência, tem muito corretor. Pelo teu tempo de mercado, tu enxerga isso no transporte? Tu enxerga isso, essa realidade no transporte? Ou isso é mais um paradigma que está na cabeça do pessoal pela dificuldade, pela especificidade do segmento de transporte? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Hoje, né, assim, há algum tempo, né, a gente ouve muito o pessoal, os colegas, né, corretores falarem no mercado, que a concorrência está muito elevada, que muitos segmentos, muitos produtos têm concorrência demais, tem muito corretor. Tu enxerga desta forma o transportes também? Ou isso acaba sendo um paradigma que está na cabeça do pessoal pela falta do conhecimento, pela falta de especificidade no transporte? Eu acho que no transporte você não tem muitos corretores, né? Lógico, você tem corretores que eles possuem uma ou duas contas, que eles realmente não conseguem colocar em nenhuma seguradora e acabam fazendo aliança com o corretor. Mas você não tem hoje muitos corretores que você possa dizer assim, conheçam profundamente para poder ter uma carteira interessante, né, para poder trabalhar ela, né? Então, não é como nos demais ramos. De qualquer forma, né, nos demais ramos, nós temos o property que realmente não está bem, né? O property, nos idos tempos do property, ele foi a primeira carteira do mercado, né? O automóvel era praticamente a última. E pela abertura do mercado, né, as taxas reduziram, deixou-se de fazer inspeção de risco, então acabou deixando o property muito ruim. O transporte, por enquanto, é assim, né? Como o transporte é um tailor-made, que você pode dizer para cada uma das apólices, você não tem aquilo que está na prateleira. Então, a seguradora, corretor e segurado conseguem administrar isso de forma com que o segurado fique na seguradora para repor toda aquela perda, né? Que o corretor também coloque nova injeção de clientes para poder melhorar a sua carteira. Amenizar. Então, né? Isso, amenizar Amortizar. Isso, então quer dizer, é uma forma um pouquinho diferente dos demais ramos, né? Você ainda trata caso a caso como se fosse uma criança nova que acabou de nascer. Então você vai lá, cuida dela direitinho, para ver se ela vai crescer e se ela vai começar a andar direitinho. Mais ou menos isso. E da parte do corretor, né? Tu atribui essa concorrência, vamos dizer assim, entre aspas, né? Menor no transporte a quê? O que tu percebe aí, de acordo com a tua vivência, que faz com que a gente não tenha tantos concorrentes, como a gente costuma dizer no mercado,
bater no cabeça aí nesse segmento? Tu atribui isso a quê? Pela tua experiência? A própria dificuldade de alguns corretores entender a carteira, né? Como ela funciona, quais são as coberturas, como é que faz a verbação, né? Porque no Brasil você tem uma situação em termos de coberturas, averbações, toda a praticidade diferente de outros países, né? Então, todo mundo, uma boa parte dos corretores que não são especialistas, eles têm dificuldade de entender ou querer entender, né? Porque, tem muita cobertura, tem muita Certo. preocupação ver isso e aquilo. Então, esse é um dos motivos, você não ter Entende? tanta concorrência. Sim, você tem concorrência sempre naqueles corretores que são especialistas. Aí eles já Uhum. conhecem, então a concorrência fica bem mais acirrada. Perfeito, perfeito. Perfeito. A gente tem comentado num resumo geral assim, do seguro de transporte, mas para os corretores que não atuam ou não têm tanto conhecimento, existem diversos ramos dentro do seguro de transporte, né? Então, nesse sentido, eu queria saber, Alexandre, de ti, assim, qual ramo dentro do seguro de transporte tu considera mais promissor? Porque nós temos o seguro do transportador, o do embarcador e também podemos ter o de importação e exportação, né? Então, dentro da carteira de transporte, tem vários produtos para a gente se trabalhar. Isso sem comentar o ambiental transportes, enfim. Então, na tua visão, eu queria entender qual você considera mais promissor. Como eu falei, né, o Brasil vive em rodovias, né, em função de várias situações, né, situações políticas, situações econômicas. O Brasil acabou se dirigindo para a parte rodoviária, né. A ferroviária praticamente nem existe. O aéreo existe, mas não é assim tão utilizado mesmo porque não é o caso. O marítimo, você tem o marítimo de cabotagem, que é pouco explorado no Brasil. O internacional, ele existe, né? Você não tem muitas segurados importantes, portanto. Você tem, mas ele acaba fazendo por conta e ordem, então já tem uma apólice que coloca, que acaba agregando isso. O transporte nacional do embarcador é um seguro obrigatório, né? Mas ele não tem fiscalização como você tem no RCTRC, Sim. né? Então você é um lugar que você pode explorar, sim. No embarcador, no transporte rodoviário, você tem como bastante campo para explorar e trazer alguma coisa. Só que é muito difícil porque geralmente ele acaba deixando na mão do transportador. Lógico. Se você vai procurar um embarcador para tentar trazer o seguro de transporte, você tem que conversar com ele para ele entender quanto ele tem de custo, né, com o transportador, para ver o que você pode amenizar desses custos, né? Porque o transportador, se você pedir para abrir o ad valorem, você vai encontrar vários custos lá. Daqueles custos, o que você pode, o que o embarcador pode deixar de ter dentro daqueles custos do ad valorem? É uma forma de você fazer uma análise, fazer uma análise do que pode amenizar. Tem cobertura de roubo, por exemplo. Então, o embarcador pode dar uma cobertura dar um DDR para o transportador com relação ao roubo, entendeu? Então, já ameniza um pouco o gasto que ele vai ter com a ad valorem. Então, são situações que têm que ser bem analisadas com o embarcador, na forma que ele faz hoje, que benefícios você pode trazer para ele em relação à redução ou à melhoria em termos de custos para o embarcador. Lógico, o embarcador tem muito mais coberturas que um transportador. Mesmo que você coloque coberturas adicionais do transportador, as coberturas do embarcador praticamente, se você der uma cobertura ampla A, ele cobre qualquer risco de causa externa, ok? No Brasil, o roubo é caso fortuito ou de força maior. Então, teoricamente, não é uma responsabilidade dos transportadores, seria do embarcador. Mas, infelizmente, a jurisprudência, né, lá no passado, acabou dando que o roubo é uma responsabilidade do transportador. Lógico, tem alguns casos hoje em dia que o juiz entende que realmente não uma responsabilidade dele. Então, depende muito da situação, de como vai ser feita toda a análise. Mas acho que o embarcador é possível, é um mercado que você pode explorar, sim. É mais difícil? Sim, é muito mais difícil, mas dá para você tentar fazer alguma coisa.
Perfeito. Ainda falando da malha rodoviária, né? Porque de acordo com o IBGE, 60% da distribuição, né, da malha brasileira ela é rodoviária. Então, isso explica também o motivo da gente ter muita oportunidade nesse segmento de seguro, tanto do transportador quanto do embarcador. Mesmo sendo obrigatório o RC-TRC, a gente vê ainda muita transportadora que não tem o seguro. Então, principalmente fora da região sul e sudeste aqui, né? Então, isso também tem essa oportunidade aí. Sim, sim. Aí... Alexandre, pegando um gancho aí no que o Henrique falou, né? Na tua visão, esse pessoal não faz o seguro única e exclusivamente com aquela mentalidade de diminuir custo de despesa? Ou, na tua visão, falta conhecimento, falta mais divulgação dos benefícios desse produto, além da questão além de ter a questão da obrigatoriedade? Como é que tu vê isso? Olha, eu diria para você que uma boa parte deles não faz para não ter o custo, né? Outro problema é que você tem a fiscalização da NTT não abrange 100%, né? Porque se abranger 100%, você teria que todos fazer o seguro, né? Na época em que foi obrigado o número da averbação no manifesto, muitos transportadores que não faziam o seguro passaram a fazer, porque era obrigatório. Mas com o passar do tempo, não sei o que aconteceu, né? A fiscalização deu uma fechada de olho, uma piscada, e aí você teve, porém, alguns fazem, outros não fazem. Você também tem o número de averbação, o CT eletrônico e o MDF, são obrigatórios, né? Mas, politicamente, em alguns estados, você tem a liberação dentro do estado, em viagem dentro do estado, que não há necessidade de emitir o CT eletrônico. Então, você já tem uma fragilidade em função daquela política daquele estado que não não está dentro do contexto da fiscalização do governo federal, entendeu? Então, isso atrapalha bastante a situação. Então, você tem estados em que permite que o transportador emita um CTE único a cada 15 dias, né? Então, como você vai fazer seguro, né? Não tem como, né? Você vai ter que fazer seguro, dependendo da análise da seguradora, do momento, através da nota fiscal do embarcador, entendeu? Então, são essas situações que acabam deixando que alguns transportadores não façam os seguros. Tá. Quero te fazer uma pergunta, vamos dizer assim, bem capciosa, Alexandre. Se tu fosse um corretor de seguros, tá? O que tu gostaria de ter ouvido ou conhecido lá no início do teu negócio que, na tua visão, faria diferença nos teus resultados, teria um impacto forte nos teus resultados hoje? Aí você me pegou, hein? Difícil. É difícil. Fechar com chave de ouro. É difícil dizer. Fechar com chave de ouro. É difícil dizer, né? Porque trabalhar com corretor é bem diferente com seguradora, mas eu diria que conhecer profundamente, né, a carteira, saber os detalhes dela, basicamente conhecer as coberturas que são oferecidas, aquelas que realmente são necessárias ou não, aquele cliente, tentar, né, de alguma forma, auxiliar ele numa boa escolha de uma gerenciadora de risco, que hoje você tem várias gerenciadoras, mas nem todas elas são interessantes. Sim. A relação entre gerenciadora de risco e segurado é deles. A seguradora não pode interferir, né? Porque não é ela que paga, né? O contrato é feito entre eles. Então, é muito difícil uma seguradora fazer uma ação de regresso contra a gerenciadora, né? Porque quem teria que fazer seria o segurado. Então, são situações tem que ficar muito atento, né? Então, são essas pontuações que você, como corretor, eu teria que estar sabendo antes de eu ir até um cliente para poder ver, né? Então, eu tenho que analisar as condições que estão na pólice dele, se elas são válidas ou não.
se o gerenciamento de risco dele está de acordo, o que pode melhorar, o que pode ajustar para não ter o problema, qual é a Uhum. gerenciadora que ele faz hoje, como é que ela se situa, tirar algumas informações. É difícil porque a gerenciadora de risco, elas não têm, como é que fala? Ah, ela não tem nada, não é, como é que fala? Assim, ela não tem uma formalização, né, da categoria, não tem a categoria, né? Sim, Então, quer dizer, sim. ela não está enquadrada debaixo de Nenhuma. nenhuma atividade, né? Perfeito. Então, isso atrapalha bastante, porque você tem várias entrando no mercado sem o mínimo necessário para fazer um gerenciamento de risco, né? Então, tem que tomar muito Certo. cuidado. Então, são detalhezinhos que você deveria saber antes de você estar iniciando a carteira, né? E tomar todo cuidado, né? E observando, né, a sua sensibilidade mês a mês, dia a dia, para saber o que você pode ajustar ou não, para não ter uma dor de cabeça no futuro. Uhum. Tu comentou com a gente, se eu não anotei errado, que tu está na HDI desde 2003, é isso? Isso, isso. Ah. De 2003 para cá, na tua percepção, aumentou o grau de exigência de uma empresa que faz a contratação de um seguro, principalmente no transporte? Desculpa, não entendi. Tu acha que do tempo que tu está na HDI, vamos falar de 2003 Sim, para cá, já tá? entendi. Na tua percepção, aumentou o grau de exigência do cliente na contratação do seguro transportes? Sim, aumentou. Naquela época você não tinha as coberturas adicionais, você não tinha coberturas que não fossem organizadas depois que veio para a SUSEP. Era bem mais assim, o embarcador assumia mais os riscos dele, né? A partir do momento que foi sendo criadas, o mercado abriu e foram criadas novas coberturas, o que acabou Certo. acontecendo? O transportador acabou assumindo muito risco que é por conta do embarcador. E o embarcador, por sua vez, acabou abrindo mão e deixando por conta do transportador. Então, por isso que você tem muito embarcador hoje que não faz seguro, deixa na mão do transportador, ok? E aí, lógico, você tem as dores de cabeça na hora de um sinistro, sim, você pode ter muita dor de cabeça. Você pode Uhum. ter um caso em que o transportador recebeu o dinheiro, né, e acaba não repassando para o embarcador, Sim. né, mesmo que seja por Uhum. reembolso, né, ele apresenta a nota, mas ele acaba não repassando para o embarcador. Às vezes, ele não quer assumir que aquele risco, aquele sinistro foi dele, aí o embarcador fica na mão. Então, são várias situações, né, que podem dar uma dor de cabeça. Mesmo o embarcador, se o embarcador não passa para o transportador as regras de gerenciamento de risco, onde ele assine, o embarcador assine, ou mesmo o embarcador Uhum. chegou ao caminhão da transportadora e aquela mercadoria necessita, por exemplo, de uma escolta. Se o embarcador não observar que a escolta não veio, ele tem um Sim. problema na mão, porque ele não observou a regra também, entendeu? Ele passou as regras para o transportador também não observou. Então, quer dizer, não tem cobertura nem numa pólice na outra, entendeu? Então, são muitos cuidados que você tem que ter hoje para poder dar uma segurança para um e para outro. Na tua visão, os maiores problemas e dificuldades estão atrelados à falta de experiência do corretor no segmento? Não, eu diria que Desculpa, perdão. eu diria que nos corretores que são especialistas você não teria esse problema, né? Uhum. Mas nos O demais, o problema é que leva tempo para se especializar, né? E sim, são sim, sim. muitos Mas detalhes, um então, aspecto técnico muito grande e rigoroso, né? E como tu sim, falou, sim. tu mencionou uma série
vamos dizer assim, de parceiros aí que é necessário a gente ter para trabalhar no transporte, que se eu não tiver pessoas, né, parcerias realmente que são sólidas e experientes, eu posso fazer algumas coisas erradas e graves junto a um cliente, né? Levar um Isso é verdade. prejuízo para esse cliente, né? Isso é verdade. De qualquer forma, as seguradoras têm corpo técnico que pode auxiliar o corretor na forma de tentar conquistar um cliente, de analisar as apólices que ele tem. A seguradora pode fazer isso, tá? O corretor quer que a seguradora vá visitar um cliente que seja potencial para ele, que tenha um prêmio razoável, que compense. Uma seguradora pode ir até lá e visitar com o corretor este cliente e tentar resolver alguns pontos em que eles tenham dificuldade. Sim. Maravilha, Ok. pessoal. Estamos aí nos encaminhando para o finalzinho da nossa live. Passou Questionamentos voando, super né? pertinentes. Passou voando, Passa passa rápido, né? Quando a conversa é boa, Aham. voa. demais da conta. Eu vou só passar por uma pergunta aqui do pessoal, né, que está assistindo a live. Sim. Como fazer para iniciar nesse segmento de seguro de transporte? Então, como o nosso tempo está acabando, eu peço para todos os corretores que tenham interesse em iniciar nesse ramo de transporte, entre em contato com a gente ali no Instagram mesmo, pelo direct. Ainda amanhã a gente chama todo mundo que nos chamar para marcar uma reunião, um treinamento sobre esse ramo de transporte e como fazer o passo a passo para iniciar no segmento. O Evandro fez um comentário aqui bem interessante sobre a gente fazer uma live, sugerindo uma live sobre gerenciamento de risco, porque a gente comentou bastante aqui agora e surgiram algumas dúvidas. Sim, a gente já está na nossa agenda aqui para as próximas lives, faremos uma também com gerenciadora. Para finalizar, Alexandre, fazendo um gancho, um link com a nossa próxima live, que será sobre o seguro ambiental e também com empresas de atendimento, eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse ramo de seguro que também tem a ver com o transporte, né? Qual a importância hoje das transportadoras, mesmo que não transportem produtos perigosos, fazerem um seguro ambiental? O seguro ambiental ele está envolvido com. O seguro ambiental não é aquele seguro ambiental que como existe lá fora, né? O nosso seguro ambiental é aquele o dano ambiental causado ao meio ambiente, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter um dano ambiental que cause um dano ao meio ambiente, ou seja, Sim. esse dano deu uma perda naquele local onde existia uma plantação, uma floresta, ou um parque, né? Ocorrendo esse dano ambiental ao meio ambiente, sim, aí você pode ter um dano pessoal, um dano corporal ou um dano material a terceiros. Hoje, eu diria para você que o meio ambiente, né, o órgão ambiental, ele está muito atento. Ele, num acidente, é o primeiro a chegar, né? Tanto faz ser uma mercadoria que seja perigosa, classificada pela ONU e pela NTT. São regras que todo transportador tem que observar quando vai transportar essas mercadorias perigosas, né? O veículo tem que ter toda a classificação em todo as posições do veículo, Uhum. as placas de codificação do produto, se é gasoso, se ele é tóxico, então tem todas as informações. O motorista, por sua vez, ele tem que ser habilitado para o transporte dessas mercadorias perigosas, que é chamado MOP, né, Uhum. que é uma carteira específica para ele. Uhum. Né? Não só você tem os produtos perigosos, tem os produtos não perigosos, né? São aqueles produtos que, em contato com algum outro, né, elemento, ele pode se tornar perigoso, né? Tipo, o grão, né? O grão, se ele cair na água, ele vai fazer o quê? Vai tirar a oxigenação da água, vai matar os peixes, vai soltar alguns fungos que podem ser prejudicial à vida humana ou à vida animal. Um exemplo, né? Sal causa. Teve 9 sinistros, já comentei com outras pessoas, 9 sinistros, né, com a mercadoria sal. A seguradora foi lá, retirou o sal, mas ficou aquele restinho do sal na terra. No caso, o terreno é batido, então, se chover, a terra absorve o sal e não causa dano ambiental. Mas no caso dele, nesse nono sinistro,
ocorreu muita chuva, e aquele sal que ficou na terra foi para a canaleta e foi desaguar num lago onde tinha peixes de uma faculdade. Então, os peixinhos, logicamente, morreram, então nós tivemos que dessalinizar a água e recolocar os peixes. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, suco de laranja não é perigoso, mas a hora que ele cai numa plantação, ele vai queimar ela. Então, você tem um dano ao meio ambiente, quer seja floresta, que seja uma plantação. Então, são vários tipos. Nós temos alguns clientes que transportam carvão mineral, que eles acham, se cair na água vai dar problema. Então, tem várias situações em que você pode ter isso, tá? Então, nós cobrimos, né, todo dano ambiental causado ao meio ambiente, quer seja produto perigoso ou não. Também como é que fala? Todos os fluidos, né, para locomover o veículo, que é o tanque de diesel, gasolina, fluido do freio, do óleo do motor. Nós tivemos um caso em que um transportador parou no acostamento para mexer no motor do carro, lá e vazou o óleo no chão, lá no acostamento. Ele foi embora. O órgão ambiental foi lá e chamou ele e pediu para fazer toda a limpeza. Uhum. Né? Então, o que aconteceu? Ele foi e contaminou o meio ambiente, ou seja, ele penetrou na terra. Então, penetrando na terra, ele já causou o meio ambiente. Se, porventura, ele ficar somente, vamos assim, na rodovia, né, no asfalto, não tem um dano ambiental, ok? Eu tenho um dano ali no asfalto. Então, toda a responsabilidade é dele fazer essa limpeza no asfalto, porque não ocorreu um dano ao meio ambiente. Não penetrou na terra, não matou um animal e nenhuma plantação. Então, esse tipo de coisa. Tá? Hoje em dia, o nosso produto, ele cobre, geralmente é uma cobertura ao riscos, logicamente, né? Temos uma cobertura adicional que é para despesas, né, que porventura ele venha a ter, com o órgão ambiental na solicitação de certificados, né, de recolocação do meio ambiente, da pluma de água subterrânea, que é o lençol freático, monitoramento, a gente pode fazer o monitoramento do dano ambiental, ou seja, eu vou lá, reponho o ambiente ao estado anterior e faço um monitoramento para saber se aquele dano vai voltar. Nós já tivemos casos em que depois de um ano o dano voltou, porque aí depende muito da situação e da terra onde ocorreu o evento, ele pode voltar ou não. E alguns outros projetos em que tem que repor o local na forma que o órgão ambiental quer, e não na forma que você colocar no antigo. Então, tem essa cobertura adicional. Também temos uma cobertura adicional que é para a extensão aos países da América do Sul. Não são todos os países que possuem empresas de atendimento emergencial, né? Alguns têm, outros não. Então, a gente tem essa possibilidade também. Perfeito. Okay. Maravilha, Alexandre. Obrigado pela completa resposta aí. A gente tem 2 minutos aqui antes do Instagram. Finalmente. Do Instagram fechar aqui, porque a live é de 1 hora. Então vamos para os agradecimentos aí. Queria agradecer a Elias, aí a parceria de sempre nas lives. Está sempre presente, nos auxiliando em todos os processos, pelo teu tempo aí. Agradecer também ao Alexandre. Elias, pode falar. Um super obrigado aí para o Alexandre, né, pela disponibilidade dele, pela atenção, por ter compartilhado com a gente aí essa baita bagagem, essa baita experiência, né? Obrigado mesmo aí de coração, né? Vamos trazer o Alexandre outras vezes, né? Gostamos da bagagem do homem, né? Pode nos ajudar bastante. Vamos fazer a parte 2, né? É muito conteúdo. Verdade. Tá certo. E agradecer também ao pessoal que está nos assistindo aí, né? Nossa audiência aí, sempre presente. Vamos procurar cada vez mais trazer assuntos importantes, né? Pertinentes do dia a dia para a galera, né? Perfeito. Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade aí. Nosso segurador HDI, nossa grande parceira de negócios aí. Agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, sempre que a gente precisa, está sempre à disposição. E também agradecer a filial que nos atende aqui no Novo Hamburgo, o pessoal da filial, sempre também muito disposto a nos atender. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar estou à disposição para poder conversar com corretores, tirar dúvidas e novas lives que a gente tiver. Maravilha. Show de bola. Boa noite, pessoal. Até mais. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Sucesso aí para todos. Muito obrigado, Alexandre, mais uma vez. Um abraço. Obrigado. Tchau. Abraço. Tchau.